Voltamos aí com o programa Bom Dia Piratininga, já está no ar aí o História da Minha Cidade. Chegou a postos, professor Chico Artem, olá. Olá, Soninha, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos da Rede Piratininga de Comunicação, aos amigos da Connect TV, aos amigos do aplicativo Piratininga e também da Piratininga 970 AM. Muito bem. Né? Nós temos aqui vários alôs aqui para os nossos amigos, a gente queria deixar um abraço a todos eles, vários participando aí, dando opiniões nos nossos quadros, participando aí do Histórias da Minha Cidade, e a gente quer agradecer todos os amigos que participam, né? Nós falamos ontem o recado aqui do Tiago Moreto Fernandes, nós vamos marcar lá uma fala, viu, no bar dos pais lá do Tiago, que é os das coxinhas, né? Mas tem vários outros comentários aqui, viu, Soninha? Vamos separar depois para a gente mostrar esses comentários e o pessoal que tem participado ativamente aí do Histórias da Minha Cidade. Eu tenho aqui algumas imagens que eu queria mostrar para vocês e narrar aí para os amigos da 970. Nós vamos falar de um dos lugares mais tradicional de São João da Boa Vista. Uma grande parte da história de nossa cidade passa pelas fazendas. Sim. Nós mesmos aqui, quando a gente estava trazendo aqui já os spoilers daqueles almanac que nós estamos lendo e tirando histórias lá da nossa cidade, nós mostramos aí, eu acho que foi 1950, né, Soninha? Sim. Onde a população da zona rural de São João era um número maior que a população da nossa cidade, de São João, da área urbana, tudo é nossa cidade, né? Mas dá para ver aí a importância que tinha a zona rural. Já em 1950. Antes, então, a grande maioria vivia na zona rural. E um dos lugares mais frequentados, um dos lugares mais importantes da história de São João é a Fazenda São Pedro. Você lembra da Fazenda São Pedro? Claro, frequentei muito. A Fazenda São Pedro e São Paulo sempre foi muito importante. Tudo juntinho ali, São Pedro, São Paulo, Tangará. Bairro Tangará. Nós vamos falar um pouquinho depois da história da Fazenda São Paulo, São Pedro, mas a gente gostaria de mostrar um pouquinho do casarão lá da Fazenda São Pedro, da região das imediações, como é que está hoje a Fazenda São Pedro, né? Quem gosta de história vai sentir uma dor no coração. Na Fazenda São Pedro, inclusive, teria sido propriedade do nosso fundador, Monsenhor João Ramalho. Esse casarão lá da Fazenda São Pedro teria sido o início a casa dele. Aqui, ele tinha várias casas, mas quando vinha aqui para a nossa região, ficaria ali. Ali até há 10 anos atrás, 15 anos atrás, estava o casarão preservado, pelo menos em pé. E você via nitidamente ali a senzala, que durante muitos anos funcionou e ali, porque geralmente a senzala onde os negros moravam era na parte de baixo do casarão. E ali era típico casarão da época do Império, da colônia, com a casa grande em cima, né, escadarias para chegar até ela, e embaixo a senzala. Né, durante muitos anos ali ficou preservado. Na frente dessa senzala havia ali o pelourinho, né, onde batia-se, amarrava-se, castigava-se os escravos rebeldes da época, né, ou aqueles que caíssem no desagrado dos donos ou do feitor da fazenda. As historiadoras Maria Leonor Alvarez e Silva e a Salomão, elas afirmam assim, que São João tem poucas ocorrências de maltrato de escravos, que foram poucas as vezes registradas aí, revoltas e tudo mais. Tem controvérsias, porque tem algumas evidências, né? E uma dessas evidências, uma dessas revoltas sangrentas que teve aqui em São João foi justamente na Fazenda São Pedro, né? Um feitor ali nomeado como feitor, né, para cuidar dos negros, e começou a provocar e enfim, castigar
muitos os negros, provocando uma revolta. A gente descobre isso numa notícia que nós achamos num jornal de Campinas da época, dizendo do deslocamento de uma tropa para São João da Boa Vista, onde um grupo de escravos se rebelaram contra o feitor. Eles dominaram, chegaram a dominar essa fazenda, né? E foi preciso tropa federal, e na época o império, né, o governo, protegia muitos proprietários. Então negros rebeldes tinham que ser combatidos violentamente. Por quê? Porque senão serviria de exemplo para os demais. E o que eles temiam na época, sempre foi temor deles, foi uma revolta generalizada dos negros. Os negros já eram grande maioria no Brasil, né? Grande maioria. Se todos se juntassem e revoltassem, Sônia, perderia o controle da situação. Então todas as revoltas eram combatidas com muita violência e com muita eficiência por parte do governo. E aqui não aconteceu diferente. Veja, uma revolta aqui, os negros da fazenda São Pedro revoltados e sem outra alternativa, porque estavam apanhando e morrendo, estavam matando um por um, eles resolvem deflagrar um movimento ali, e a gente tem isso registrado no Jornal de Campinas, que mobilizou toda a cidade e tropas lá de Campinas que chegaram com armas. Os negros, tadinhos, não tinha arma nenhuma, né? Não é mais negro, é preto que tem que falar, né? Preto. Ai, meu Deus, que dificuldade. Com coisa que isso mudasse alguma coisa, né, Sônia? Mas eles combateram, então, a revolta lá da fazenda São Pedro, dominaram, e foi uma chacina, né? Foi uma chacina. Então essa fazenda, e durante muitos anos posterior, com o café, essa fazenda foi um núcleo importante da economia. Por isso que começou a surgir ali até um pequeno povoado, né? Tem ainda muitas casas, a maioria, infelizmente, vocês vão ver, estão hoje abandonadas. Posteriormente ao café, as olarias, né? Tínhamos ali uma olaria que comercializava, vendia para todo o estado de São Paulo, enfim, produziu muitas riquezas também. Nós vamos contar posteriormente toda a história da Fazenda São Pedro e de outras fazendas também de São João. Mas eu já tenho aqui umas imagens de como está a fazenda hoje, como é que está o velho casarão, como é que está a senzala, e nós vamos narrar para os amigos da 970 AM, a Piratininga, e vamos mostrar para os amigos da Rede Piratininga de comunicação e também para os amigos da Connect TV, né? E mandar já um abraço para o seu Nelson e a esposa dele. Oi? A esposa dele, me manda o nome da esposa dele aqui, ela tem um nome um pouco diferente. Então mandar um abraço aqui. Iracema. Não é Iracema, não é Iracema. Iracema é o nome da minha mãe. Horacinda. Gente simpática, gente boa, que hoje vive lá na Fazenda São Pedro. Vamos lá uma hora fazer uma visita para o seu Pedro e para a dona Horacinda. E ela acompanha o nosso programa, viu? Beijo, viu, dona Horacinda? Obrigado pelo carinho. Está sempre ligada aqui na Piratininga, é fã da Piratininga. E o seu Nelson vai ser a partir de hoje. Ele fica sempre muito ocupado, né? Mas vai ouvir sempre os nossos programas também. Vamos mostrar um pouquinho da fazenda. Nós vamos ver um pouco da história, né? E da história, hoje, infelizmente, destruída, né? Já estamos chegando aí num antigo casarão. Era um casarão, Sônia, com muitos quartos, com muitas salas. Tinha as escadas que davam acesso aí ao casarão onde morava a família, né? E você percebe que hoje o tempo está destruindo completamente esse antigo casarão histórico. Durante muitos anos, a última moradora lá que preservou e cuidou e tinha um carinho enorme pelo casarão da Fazenda São Pedro era a dona Lili, que foi casada com o senhor Pedro Vaz. Nossa, tá que muito... dá nome... Acabou-se tudo. Acabou-se tudo, né? Como diz o... Então você percebe que o caldo... Perceba os tijolos, né? Feito na época da colônia. Ainda estão amostras, dá para ver que tipo de construção nós tínhamos durante essa época aí na Fazenda São Pedro. Aí a antiga senzala. Aí dava acesso à senzala, uma grande porta, né? E a gente fica imaginando, né, quando a gente vê isso, quantos negros sofreram ali, né? Nossa. Quantas noites, quantas lágrimas foram derramadas nesse local aí, né?
porque ali viviam centenas de negros. Vamos lá, vamos continuar mostrando as imagens, o Alexandre, e a gente vai narrando aqui para os amigos da 970. O casarão tinha ali, nós vamos mostrar imagens, a dona Lili contava muitas histórias, porque você perceba que no fundo da casa da Fazenda São Pedro tem ainda uma mata, uma floresta, e tinha animais ali nessa floresta, né? Então nós vamos ver aí, ela contava com muita alegria, com muito assim, prazer de contar a história lá dos quartos dessa casa. E tinha um quarto que era o quarto da onça, por exemplo. Por quê? Porque um dia eles deixaram a janela aberta e uma onça entrou ali dentro, Sônia. Acha? E deu um trabalho para eles tirarem. Naquela época tinha onça. Essa ainda daqui está um pouquinho preservada, né? Esse são, cômodo, né? São cômodos aqui que serviam de amparo aí à casa, né? Os escravos, alguns escravos mais ligados à casa. É o fundo da casa, na verdade. Aí, então ainda tem alguma coisa preservada. Mas você já vê lá no fundo o casarão, né? Sim. Ali o quarto, que era o quarto da onça, que a onça pulou, entrou dentro do casarão e acabou dando um trabalho muito grande lá para a família da dona Lili. A dona Lili faleceu, não deixou filhos, e a fazenda ficou aí para os herdeiros, e durante muito tempo, estando aí com problemas de herança, de divisão, enfim. E nós vamos também falar hoje com a Eliana, que é quem cuida hoje, que responde a proprietária da fazenda, ela mora em Campinas. Estamos tentando contato com ela para saber o que fazer, o que ela vai fazer, o que ela pretende fazer com a fazenda, né? Deu para ver aí um pouco do estado. Sim. Vamos continuar vendo aí o estado em que está a antigo casarão da Fazenda São Pedro. Olha. Quem conheceu, quem viu, deve estar sentindo uma dor muito Com grande certeza. no coração, os amigos da Connect TV, os amigos da Rede Piratininga, e quem está nos ouvindo pela M970 deve estar lembrando, os mais antigos, né, das épocas de ouro aí da Fazenda. Tinha quermesse, tinha banda na Fazenda, tinha muitas coisas, viu, Alexandre? Tá fora do ar das imagens aí, Alexandre. E aí dá pra gente ver um pouco mais aí da fazenda, né? E da beleza, independente da época, independente do cenário de destruição, ainda é um local lindo, maravilhoso, e que em cada tijolo desse, Sônia, tem uma história. Sim. Não é? Aí no caso da Fazenda São Pedro, devido a esse episódio triste lá na época da escravidão, porque foi uma das últimas fazendas a preservar o pelourinho. Até pouco tempo você tinha um pelourinho ali, eu cheguei a ver esse pelourinho, né? Porque tinha a senzala no andar de baixo aí da fazenda, né? Então é uma pena que hoje ela esteja nesse estado. Né? Tudo em ruínas, né? Tudo em ruínas, totalmente destruído. E é preciso pelo menos preservar as imagens para que a gente possa contar as histórias e um dia dar direito aos mais velhos de ver como é que foi pelo menos os resquícios da história da nossa cidade. Tá ok? Vamos ao intervalo então, Alexandre? Daqui a pouquinho a gente volta. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições.
Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Pois bem, Soninha, voltamos a mostrar aí algumas imagens, né, da Fazenda São Pedro. Já falamos aí da importância dessa fazenda, do antigo casarão para a história de São João da Boa Vista. E a gente tem recebido aí muitas mensagens. Pode mostrar as imagens, viu, Alexandre? Enquanto a gente vai mandando os abraços. Olha, aqui a cozinha da Dona Lili. Dona Lili é a última proprietária que cuidava com amor, com carinho, preparava comidas deliciosas nessa cozinha. Quantas histórias, né, gente? Quanta coisa ruim aí. E a casa dela sempre ia muita gente. Ela gostava de receber as pessoas. E a casa sempre movimentada. Hoje, esse é o interior da casa. Você veja que está sobrando muito pouco, né? Muito pouco da casa. Uma pena, os amigos da 970 depois poderão ver com mais detalhes entrando no Facebook da Rádio Piratininga, no Rede Piratininga. Nós mostramos agora a senzala, né? Aqui dava acesso à senzala. Dá para ver que restou muito pouco, né? E muita gente participando. A Sandra Miranda Pereira dizendo aqui, fui muito lá. A Sandra está dizendo que a minha avó morou lá. O Carlos Alberto dos Reis cumprimentando, dizendo bom dia para você também, Soninha. Bom dia, Carlos. A Tânia Pérez, meu pai, meus tios e avós moraram lá. Você vê quanta gente acompanhando e que tem uma ligação com a história e com o local nós apontado. O José Gomes, eu amo o programa de vocês. Obrigado, viu, José? Um abraço, José. Mas, Alexandre, para matar a saudade do pessoal, pode continuar mostrando as imagens aí enquanto a gente vai narrando aqui as pessoas que estão interagindo com a gente, né? Então, o José Gomes está dizendo que ama o nosso programa. A Maria de Fátima dos Reis está dizendo, cumprimentando a gente, bom dia, viu, Maria de Fátima? O José Roberto Correia, ele está dizendo aqui, Sônia, que ele não perde o programa. Muito obrigado. Um abraço. O Zé Roberto está internado, mas logo logo ele sai, vai ficar tudo bem, né? Ele está lá no hospital curtindo a gente. Poxa, você sabe tudo, hein, Sônia? Como é que você sabe isso? Dona Fifi. Dona Fifi. O Serginho Faustino também, cumprimentando aí. Serginho, um abraço. Enquanto nós estamos falando com os amigos aqui da 970, nós estamos mostrando as imagens lá para os amigos da Rede Piratininga e também para os amigos da Connect TV. Olha a entrada da casa, lá no fundo a entrada do casarão. Olha, você sabe que teve uma época que meu pai, meus tios, arrendaram as terras da Dona Lili
para olaria. Então Ah, eu sim, convivi você tem muito. uma ligação, tá certo. Eu Tá vivi certo. muito criança, vivia muito aí na Fazenda São Pedro. Olha essa E porta eu me aí. recordo, Aqui é a senzala, tá? então, eu me recordo, Antiga. esse casarão aí, certinho, quando você entrava assim na fazenda, você via aquele casarão imenso do lado esquerdo. Hoje sobrou aí só as ruínas, né? É. Nós vamos trazer depois as imagens do como era antigamente. Isso, Eu vamos tenho fazer uma uma coleção de comparação. fotos. Legal. Isso. Isso. A Tânia Pérez está dizendo assim: que triste ver tudo em ruínas. Tenho tantas lembranças. Verdade, né, Tânia? Que triste. Triste para a história, triste para, né, fazer o quê? O Bruno Valério da Costa também está nos acompanhando. Cláudio e Lídio também nos acompanhando. O Maicon Trova, Rosângela Juca Vanzella, um abraço para todos vocês aí, viu? A Denise Helena, o Merinho Silva, o Mike Patrick, dizendo aqui, linda história. Beleza, Mike, acompanha aqui. Mike vai ser um contador de história também, é um rapaz jovem, muito promissor aí. Ismael Martins também, um grande abraço a todos vocês. Bom, com essas cenas, com essas imagens, né, de uma fazenda que marcou época, de uma família, ou de muitas famílias que marcaram épocas, nós vamos encerrando o nosso Histórias da Minha Cidade de hoje, né? Registrar, fazer vídeos, fotografar também é uma maneira da gente preservar a história, né? Com É certeza. triste, muito triste a gente ver como está a Fazenda São Pedro, a sede da Fazenda São Pedro, né? Que tanto movimento, tanta gente, tanta história, tantas pessoas passaram por lá e hoje ruínas, só ruínas, tá bom? Verdade. Gente, estou indo embora. Segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer, a gente volta a partir das 8 da manhã e o quadro História da Minha Cidade às 10h30 em ponto, hein? Tá bom. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, hoje, amanhã e sempre.